Então Ele entende cada uma das nossas fraquezas. O Senhor Jesus compreende cada uma das nossas fraquezas. Nós não estamos sozinhos. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. A gente é que precisa estar familiarizado com a palavra dele, para que andando, conhecendo a verdade, a gente possa se achegar a ele com ousadia, como alguém que sabe o que está falando, que sabe o que está pensando, que não fica titubeando, não é, entre uma coisa e outra, com uma mente dividida, sem ter certeza que o Senhor quer, que o Senhor está disposto. E que se a pessoa não tem certeza, como aquele leproso, ele sabia que Jesus podia curá-lo, porque ele ouviu falar do poder de Jesus, das curas milagrosas que Jesus estava fazendo. Mas ele queria saber se Jesus queria. Se quiseres, o Senhor pode me curar. E Jesus disse, quero. E tocou nele. Não só deu uma ordem, não é, para a doença, como ele tocou naquele homem que não tinha, não é toque humano há quanto tempo? Não é? Quanto tempo que ele devia estar ali naquela vida, né? naquele ostracismo. Não é? Então é isso que o Senhor Jesus faz, Ele é bom. Ele é bom de verdade. E Ele quer que a gente entenda isso, mas conhecendo a verdade, vivendo pela verdade, não pelo engano e não pela mentira, errantes por desconhecer as Escrituras e o poder dEle, por não conhecer a justiça que foi praticada em nosso favor. Quantos de nós ainda se acha órfão porque não conhece, não compreende a justiça de Deus que foi feita em nosso favor? É como se sendo herdeiros, não conhecendo o teor do testamento que lhe foi deixado os bens. Vai viver como escravo. Vai viver sem tomar posse. Por quê? Porque desconhece. O ensino da justiça é para nos dar a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque a justiça que Ele fez para nós, não é? Ela é válida. Ele foi oferecido pelo Espírito Eterno. Então a justiça que Ele fez para nós é levada. Um único sacrifício vale por todos os nossos dias, por todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. A gente não precisa fingir que a gente não peca. A gente só precisa pedir perdão ao Senhor. Quando a gente fizer algo que doer no espírito, que doer na nossa consciência, a gente precisa pedir perdão, reconhecendo que o Senhor nos perdoou e buscando, por meio do conhecimento da verdade, deixar para trás essa condição de errante, né? De enganado por não conhecer a verdade e avançar. Veja, os homens de Deus, Paulo, Pedro, João, eles falam de si também. Eles se abarcam no meio de nós, se dissermos nós, que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Eles estão se colocando. Paulo disse, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Por quê? Porque ele também pecava. Jesus é o único que nunca pecou. Jesus é o único que nunca teve pecado. Todos os homens estão na carne, não é? Ou seja, num corpo de carne. E nesse corpo aqui, onde a carne está alojado o pecado, a gente vai, consequentemente, a gente vai errar, a gente vai falhar. É por isso que a gente precisa conhecer a justiça de Deus, que opera em meio às nossas dificuldades, em nossas fraquezas, em nossas carências, para que a gente não pense errado, não creia errado e não viva errado. Porque isso é válido para nós. Se ficarmos em torno do pecado, a gente está se colocando como se a gente ainda não cresce em Jesus para a salvação. Como se a gente não cresce que a salvação, que a oferta que Ele ofereceu em nosso favor, não fosse suficiente. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente precisa ser ensinado agora que nós já cremos em Cristo Jesus para a nossa salvação, não é que Ele é o nosso Senhor, nós o invocamos como nosso Senhor. Ele é o nosso suficiente Salvador. O Senhor que nos salva. Yahvé, não é? Como é que se diz? Jesus na realidade, não é? Vem desse termo, não é? Que
Jeová, né? Jeová, enfim, é Deus que salva. Jesus, em hebraico, é Deus que fala Yeshua. Eu não tenho certeza da pronúncia da palavra em si, mas é Deus que salva. O Deus da nossa salvação, ou seja, Ele é o nosso Senhor que nos salva, é o Senhor que salva. Então vem, né, daquele tetragrama, vem daquela expressão que os judeus não podem proferir. É Ele que nos salva. Foi necessário Ele descer ao mundo, Ele se fazer um ser humano para nos comprar pelo seu precioso sangue. Se não fosse assim, não haveria resgate para a humanidade. É isso que a gente precisa entender, que esse sacrifício único é válido para nós. É por isso que as nossas almas, apesar delas pecarem, não é considerada por Deus pecador. Por quê? Porque a justiça de Cristo Jesus é imputada para nós. Porque aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha pecado, aquele que não praticou pecado, e nenhum dolo, nenhum engano, nenhuma mentira foi achado em seus lábios, em sua boca, esse foi feito pecado para nos tornar justiça de Deus, nele, em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender que essa troca foi feita. E ela não será feita novamente. Não precisa de nenhum outro sacrifício. Que um só sacrifício é válido por todos os dias da nossa vida. Pecados passado, presente e futuro. Então isso vai nos dar a licenciosidade para a gente viver pecando deliberadamente? É claro que não. Isso nos dá a condição de nós nos tornarmos parecidos com Cristo, conhecendo a Ele e andando na verdade, para que a verdade nos purifique, para sermos santificados, porque quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, mas quem não tem, não vai se purificar, não é? E é a verdade que nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona, porque diante de Deus nós não estamos mais aprisionados. Diante de Deus a obra de Cristo já está feita, mas nós ainda estamos nesse corpo. Então, enquanto a gente ainda está nesse corpo, a gente precisa andar, não é, nessa consciência de que as obras mortas devem ficar para trás, a velha vida em Adão deve ficar para trás e aprendermos a viver pela nova vida. Então, voltando aqui. Durante os seus dias de vida aqui na terra, né, ou seja, na carne, né, como diz aqui no grego, né, durante os seus dias da carne. Jesus significa o Senhor salva, Jeová, ou salvação. Jesus, o Filho de Deus, Salvador da humanidade, Deus encarnado. Amém. Glória a Deus. Sobre a pronúncia, no grego é Jesus, tem Jesus, e no hebraico é Yehoshua. Não importa. Toda enfim, Yahvé ou Josué, Jesus. Amém. Voltando aqui, durante os seus dias de vida na terra, ou seja, os seus dias na carne, né, porque ele estava em corpo físico, em corpo humano, como um ser humano, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Veja, aqui está falando da parte natural, não é da alma de Jesus. Por quê, gente? Veja, o espírito não morre. O espírito não morre. Quem morre é a alma. Não é a alma que pecar, essa morrerá. Jesus pecou? Não. Por que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele se ofereceu à morte em nosso favor. Mas a morte não pôde deter Jesus, não é? Na mansão dos mortos, no lugar dos mortos. A morte não pôde segurar Jesus. A alma de Jesus não pôde ser detida no Hades. A alma dele, gente, a alma vivente, veja, o ser vivente pode morrer, o espírito não. O espírito dele, não é Deus. A essência de Jesus é Deus. E a alma, veja, o princípio disso, que é em nós também, a diferença é que Jesus, ele nasceu nessa condição, nas duas naturezas. Nós não, nós primeiramente nascemos do nosso pai e da nossa mãe e depois é que a gente nasce do alto.
Mas veja, 1 Coríntios 6,17, o apóstolo Paulo diz: a pessoa que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Se torna um espírito com Ele. Logo, se a alma se une ao Senhor, ao Espírito, se torna um espírito com Ele. Por quê? Porque é sem sombra de dúvida que aquele que é superior vai abençoar aquele que é inferior. Não é o contrário. Não é a alma que vai abençoar ao Espírito. É o Espírito que vai abençoar a alma, que vai envolver a alma. E isso é que é lindo no Senhor. Porque Ele, sendo quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, Ele não se apegou ao ser, né? O próprio Deus. Ele não se agarrou a isso. E Ele se esvaziou, né, de quem Ele era, a sua glória eterna, para se tornar o nosso Salvador. E isso é que é lindo, que apesar dele ser o Todo-Poderoso, ele não se colocou, não usurpou, né, o ser igual a Deus, algo que ele deveria se apegar a todo custo. Não. Ele, pelo contrário, ele humilhou a ele mesmo. Ele humilhou a sua alma ao seu espírito, quem ele era espiritualmente. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Porque Jesus foi a única alma que viveu a vida inteira só para agradar ao Pai, só para agradar o Espírito. Ele nunca fez a sua vontade. É por isso que nós hoje estamos aqui todos os dias. Não é porque a gente tem a capacidade em nós mesmos, não é porque a gente quer ser isso ou aquilo. Não é. É porque a gente sabe em quem nós cremos. A gente sabe a bondade do Senhor. A gente tem experimentado a fidelidade, a bondade e a fidelidade do Senhor. E por isso nós dedicamos as nossas vidas a Ele, ao ensino da Sua palavra, para que aqueles que vierem com fome e com sede possam ter no celeiro, né? Possam ter num lugar guardado todos os alimentos. Amém. Não é como aquele rico, não é, que construiu mais armazéns para poder guardar, né, as suas coisas e aí ter para muitos dias. Aquele rico insensato todo. Não, a gente pode não ser rico, né, diante dos homens, mas nós somos ricos diante de Deus, porque nós estamos guardando, nós estamos amontoando num celeiro riquezas espirituais, riquezas cujas traças não corroem e nem o ladrão pode roubar, porque está guardado em luz inacessível. Nós recebemos do Senhor de graça e de graça nós damos. Nós compartilhamos. E isso, quer a gente esteja bem, quer a gente não esteja bem, nós fazemos, mas porque o Senhor está conosco, porque Ele é fiel e porque Ele nos impele, Ele nos impulsiona. Mesmo que venhamos a ir a vocês com tremor e temor, mas a força vem dele. Amém. Glória a Deus.